Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos juntos estudar um pouco mais acerca do Senhor e da sua palavra e aprender um pouco mais com Ele para que nós possamos tirar algumas aplicações para a nossa vida e sempre pedindo seu auxílio e sua direção. Amém? Essa semana, na nossa escola bíblica dominical, nós estudaremos um pouco acerca da família da Sunamita, narrada no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37. Vamos entender um pouco acerca do contexto em que essa família estava, do contexto histórico em que essa família se localizava. Esse período é o período posterior à morte de Salomão, narrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 41 até o 43. Salomão já havia morrido, e nos recordemos que esse período dos 3 primeiros reis de Israel era o primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, era o período da monarquia israelita, o período do Reino Unido. Havia apenas um rei para todo o território de Israel. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido entre Israel, norte, e Judá, sul. Essa narrativa da divisão do reino nós podemos ver no primeiro livro dos Reis, em todo o capítulo 12. Então o reino foi dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E depois de Salomão vieram vários reis, tanto em Israel quanto Judá. História é posterior à ascensão do profeta Elias. O profeta Elias, ele caminhava com Eliseu e um carro de fogo passou, dividindo-os, e Elias então ascendeu aos céus num redemoinho. Isso nós podemos ver no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, no versículo 11. Então esse período é o período de ministério do profeta Eliseu. O profeta em exercício, nesse período em que a família da Sunamita estava, era o período de ministério do profeta Eliseu. Mas quem era a Sunamita? Vamos aprender um pouco acerca de quem era essa mulher. Ela não tem seu nome revelado na Bíblia. A Bíblia não diz o seu nome. Diz que ela era casada, porém o nome do seu marido também não é revelado. Seu marido era de idade avançada. Isso nós conseguimos ver também no capítulo 4 de 2 Reis que nós lemos. Ela era natural de Sunem. Por isso ela é chamada de Sunamita. Como ela morava em Sunem e nasceu em Sunem, ela era chamada de Sunamita. Sunem ficava próximo a Jezreel e ao Monte Carmelo. Ela era uma família rica, ela e seu marido eram ricos e eram dedicados à agricultura. Esse casal, eles não tinham filhos à primeira instância, né? Eles não tinham filhos até se encontrarem com o profeta. Como era essa família? Como era a família da Sunamita? Eles eram um canal de bênção. Nós podemos ver no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, que eles abençoavam o profeta Eliseu com refeições. Eles viram o profeta passando, a Sunamita, no caso, viu o profeta passando por Sunem e o abençoou convidando para refeições em sua casa. Eles eram hospitaleiros. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 9 a 10, nós podemos ver que eles, além de abençoarem o profeta Eliseu e seu servo com refeições, eles também construíram um aposento para quando Eliseu passasse por Sunem, ele pudesse descansar, repousar, ter um momento de privacidade também e um local abençoado para que ele possa descansar ali. Esse casal fez isso pelo profeta, eles eram hospitaleiros. Diante disso, nós podemos ver que eles eram generosos, sensíveis às necessidades do próximo. Eles viram Eliseu passando por ali, Sunamita viu e pensou, foi sensível às necessidades dele. Onde será que ele vai descansar? Será que ele tem o que comer? Então eles eram extremamente generosos nesse sentido. Eles eram um casal abençoado por Deus. Eram abençoados por Deus. Nós podemos ver que eles tiveram um filho profetizado por Eliseu. E filhos são bênção do Senhor.
esse filho, é interessante que o marido dela já era de idade e ela, à primeira instância, não acreditou. Porém, a palavra do profeta se concretizou, ou a palavra profetizada pelo profeta se concretizou e ela teve esse filho. Eles eram fiéis a Deus, mesmo nas adversidades. Nós podemos ver no segundo livro dos Reis, no capítulo 4 ainda, de 18 a 37, que esse filho, que foi uma bênção de Deus na vida deles, ele morreu. Ele faleceu devido a fortes dores de cabeça quando foi encontrar seu pai no campo. Sentiu fortes dores de cabeça e faleceu. Diante disso, nós não vemos na Bíblia a sunamita nem seu marido entrarem em desespero. Confiaram em Deus, foram fiéis a Deus, mesmo nesse infortúnio, mesmo nessa adversidade. Eles manteram a racionalidade, se manteram fiéis a Deus e fizeram o correto, que foi buscar a Deus. Por intermédio do profeta, por intermédio de homens de Deus, mas buscaram a Deus diante de infortúnios como a morte. E também permaneceram fiéis a Deus nas adversidades, como por exemplo, em terra estrangeira. Essa família precisou sair de Sunem e morar com os filisteus por um período de tempo, em razão de uma fome que atingiu a terra de Sunem. E mesmo em terra estrangeira, eles permaneceram fiéis a Deus. E nós podemos ver no segundo livro dos Reis, no capítulo 8, de 1 a 6, que eles foram abençoados por Deus, retornando para sua casa depois desse período. O Senhor permitiu que eles voltassem para sua terra, para sua casa. Diante disso, diante do contexto histórico que nós vimos, e diante também do que aprendemos acerca de quem era a sunamita e sua família e o que eles passaram, nós tiraremos 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas é: a generosidade deve ser praticada pela família. É muito interessante que nós vemos nessa narrativa da família da sunamita que eles não eram egoístas. Ele não era um casal egoísta, tanto o marido quanto ela. Eles se mostravam generosos para com o profeta. Primeiramente, como nós vimos, chamaram ele para comer pão em sua casa e depois construíram um quartinho para que ele pudesse repousar. A sensibilidade em relação à necessidade dos outros, sem nenhum tipo de egoísmo. A hospitalidade deles é um exemplo para nós. É muito interessante que Romanos capítulo 12, versículo 13, também no Novo Testamento, nós lemos uma recomendação muito bonita sobre a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. E 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:8 também. Nós vemos que uma das qualidades que envolvem líderes, isso não deve ser praticado apenas por líderes, mas aqui explicitamente é acerca do líder, mas isso deve ser praticado por todo o cristão, é a hospitalidade. É muito bonito também que nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Olha que bonito isso. Muito bonito, né? Sejam anjos, sejam mensageiros do Senhor, pratiquemos a hospitalidade. Infelizmente, atualmente, nós vemos um pouco do ego crescendo muito no coração das pessoas. Tremendamente egoístas. Nós vemos famílias que, infelizmente, pode ser até cristão, professar a fé em Cristo, mas se fechar em relação à necessidade do próximo. O sentimento de ter é superior ao ser, o ser cristão, ou entregar-se. Isso muitas vezes pode não acontecer e nós mesmos podemos ser atingidos por esse sentimento. Isso pode nascer dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos muito de Deus para que isso não se enraize no nosso coração. Esse sentimento de egoísmo, de não enxergar, não sermos sensíveis e não enxergarmos as necessidades realmente do nosso próximo.
negligenciando um auxílio, negligenciando o pão, negligenciando a hospitalidade para aqueles que realmente necessitam. E é muito interessante, irmãos, porque Eliseu ele reconheceu esse acolhimento dessa família. Ele reconheceu e foi também canal de bênção de Deus para essa família. Não como um sentimento de troca. Olha, como você me abençoou, então eu também vou te abençoar. Não, essa família, por ser uma bênção, por essa família ser um canal de bênção, ela também foi abençoada por Deus. E você e eu, quando abençoamos aqueles que necessitam, quando nos desprendemos do nosso ego, quando nos desprendemos de todo o egoísmo, também somos abençoados por Deus. Isso é muito, muito bonito e devemos nos recordar que não é aquele sentimento de troca. Eu não abençoo para ser abençoado. Eu abençoo porque eu sou um cristão. Eu abençoo porque nós somos sensíveis às necessidades do próximo. Nos desprendemos de todo o nosso eu. E é muito bonito quando pensamos isso, que nós podemos ser bênção para pessoas que realmente precisam. Nós não podemos usufruir de maneira egoísta dos bens que Deus nos dá. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, nós retermos para nós mesmos e para nossas famílias. É muito, muito triste quando vemos famílias egoístas, fechadas. Esse tipo de família ela se priva de experimentar bênçãos de Deus. É uma bênção ser hospitaleiro. É uma bênção trazer pessoas para casa, que seja para almoçar, para passar alguns dias. Como nós aprendemos juntos fazendo isso? Como nós somos abençoados por Deus fazendo isso? E como nós podemos ser usados por Deus fazendo isso também? A segunda aplicação que nós tiraremos para a nossa vida são os infortúnios e adversidades, são uma realidade que atingem a família. Essa família, como nós vimos, eles eram uma bênção, eram um canal de bênção, eram fiéis a Deus. Era uma família que nós tiramos muitos exemplos bons deles até agora. Mas isso não impediu que infortúnios e adversidades os atingissem. Como nós já vimos anteriormente, eles viram o falecimento do próprio filho. Depois eles tiveram que se mudar da sua casa, da sua terra. Essa mesma casa que eles construíram esse quartinho para o Eliseu, para que ele pudesse repousar. Então, mesmo diante disso, eles não estavam isentos de infortúnios e adversidades. Desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a morte ela se fez presente no mundo. E ninguém pode se livrar disso. A família da Sunamita enfrentou a experiência do luto. Certamente, muitas famílias enfrentarão ainda esse sentimento do luto, a experiência do luto. Mesmo aquelas que ainda não passaram por essa experiência, um dia terão que passar. Diante disso, a família deve viver intensamente os dias que o Senhor lhe dá. Irmãos, a morte ela vem para todos até a volta do nosso Senhor Jesus. A morte física, ela vem para todos. E os momentos que temos aqui em vida são os momentos que nós podemos servir ao Senhor. São os momentos que nós podemos praticar boas obras. É o tempo de sermos fiéis a Deus. É o tempo de sermos canal de bênção para as outras pessoas. É exatamente esse tempo que nós temos aqui. É o tempo que nós temos para ser bênção na nossa família. É o tempo que a nossa família pode ser um canal de bênção para as outras pessoas. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, que viver intensamente como servos de Cristo é o período que nós temos aqui no mundo. Então é nesse período que nós podemos e nós devemos
ser cristãos e nos desprender de nós mesmos, nos desprender do nosso ego e realmente sermos fiéis a Deus nesse sentido. Amém? Diante da inevitabilidade e do infortúnio da morte, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para vivermos da melhor maneira possível a vida familiar. A melhor maneira possível, nós vivemos da melhor maneira possível na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Isso é gostoso, isso é prazeroso. Eu tenho certeza que eu e você desfrutamos de bons momentos fazendo isso, vivendo de uma forma intensa com a nossa família. Eu costumo mencionar com a minha esposa, né, conversar com ela, e nós buscamos aproveitar bastante os momentos que estamos juntos, os momentos que estamos juntos com os nossos filhos, porque o tempo passa. Essa é uma frase bem antiga, né? Mas é verdade. O tempo passa. E depois nós podemos pensar que não aproveitamos, por exemplo, a infância dos nossos filhos. Não tivemos tempo de qualidade para eles. Então, irmãos, desfrutemos realmente com vida, desfrutemos com alegria esses momentos que temos com os nossos filhos. Infortúnios e adversidades podem nos atingir, e certamente vão nos atingir. Não estamos isentos a isso. Mas isso não deve tirar a nossa paz, isso não deve ser um empecilho para que nós possamos viver de uma maneira triste, mas alegrarmos-nos realmente com o tempo que Deus nos deu com a nossa família. E a terceira e última aplicação é caminhar com fé é um desafio à família. Caminhar com fé é um desafio à família. Como nós dissemos acerca da família da Sunamita, ela passou por adversidades. Mas isso não tirou a fé deles. Isso não reduziu a fé deles. Isso não os desviou dos caminhos do Senhor. Isso é um desafio para a nossa família hoje. É um desafio para nós. Ela se dispôs a fazer uma caminhada de fé e esperança, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da morte de seu próprio filho. Ela se dispôs, ela pensou sobre isso e se dispôs a permanecer na caminhada de fé. Diante dessa caminhada de fé que ela teve, ela foi atrás do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu voltou com ela para sua casa, e ela teve a restauração da vida de seu filho. Ela teve o seu filho de novo. É muito interessante, irmãos, porque ela, ao encontrar o profeta Eliseu, ela foi transparente com ele. Ela se prostrou e derramou ali toda a sua angústia. Dessa mesma forma, nossa caminhada de fé deve ser transparente com Deus também. Nós devemos abrir nosso coração para Deus em nossas orações. Nós precisamos fazer isso. Deus, ele conhece o nosso íntimo. Não devemos ocultar nada dele. Nem precisamos e também não devemos abrir realmente o nosso coração, derramar diante dele todas as nossas angústias, colocar diante dele as nossas angústias, nossas aflições, colocar diante dele realmente todo o nosso ser, para que ele possa nos restaurar, para que ele possa restaurar nossa família. Irmãos, é muito importante isso, porque essa caminhada de fé da Sunamita, ela foi contemplada com a bênção do Senhor. A nossa caminhada de fé, quando somos transparentes com Deus, quando buscamos a Deus e diante de infortúnios e adversidades, não abandonamos nossa fé, não nos tornamos infiéis a Deus, Deus também nos contempla com a sua bênção. Como vimos, a morte do filho dela não foi a única tragédia que ela experimentou. Também teve a fome, não foi isenta disso, mas isso também não foi desesperador para ela, mas ela sempre confiando no Senhor, depois de um tempo, ela pôde retornar para sua casa. Ela viveu em terra estrangeira, permaneceu fiel a Deus ali e depois foi contemplada com a bênção, retornando para sua própria casa. Essa família que nós vimos, que nós estudamos, ela sempre foi dedicada ao Senhor. Ela passou por grandes provações,
mas em todas elas ela pôde ver a poderosa mão de Deus agindo. Em todas essas provações, adversidades, ela se manteve firme na sua fé, manteve firme a sua esperança, e depois das provações, as bênçãos do Senhor se manifestaram para suprir todas as necessidades delas, tanto física quanto espirituais. É muito bonito isso, irmãos, porque isso é um desafio para nós. Caminhar com fé, caminhar confiantes, caminhar esperançosos em Cristo. É um desafio porque nós podemos ser inclinados em alguns momentos a questionar isso. Nós podemos ser tentados a duvidar até disso. Nós podemos ser tentados a abandonar isso. Mas nós precisamos realmente ser racionais e ser firmes naquilo que nós cremos. Irmãos, diante de tudo isso, certamente a bênção do Senhor se manifestará nas nossas vidas, amém? Devemos ir principalmente na direção do Senhor Jesus. Ele conhece todas as nossas necessidades, conhece todo o nosso íntimo, e Jesus, ele prometeu estar conosco até o final dos séculos. Ele prometeu estar conosco para sempre. Então, nós não somos órfãos, não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando permanentemente em nós, que entregamos nossa vida para o Senhor Jesus um dia. Então, nós nunca estamos sozinhos. Diante das adversidades, nós nunca estamos sozinhos. O que precisamos fazer é caminhar realmente com fé e fazer o que a sunamita fez, buscar a Deus nesses momentos de aflição, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos em que infortúnios podem acontecer. Busquemos a Deus. Olhemos para Jesus e prossigamos para o alvo. Caminhar com fé é um desafio para nós, e em Cristo Jesus, minha oração é que nós venceremos esse desafio. Tenho plena convicção disso, porque Jesus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela igreja do Senhor. E posteriormente aos estudos, os irmãos podem comentar no grupo, fazer alguma pergunta ou comentário, orações, o que quer que os irmãos tenham no coração. Podem nos abençoar com isso também, porque é mútuo o aprendizado. E a oração, o comentário, as perguntas dos irmãos nos abençoam de uma forma grandiosa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Te louvamos por mais essa manhã. Te agradecemos por esse estudo, Deus. Te louvamos porque o Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus da nossa família, o Senhor é o Deus da igreja. Te louvamos, Deus, porque hoje pudemos aprender um pouco mais acerca da sua palavra, pudemos aprender um pouco mais sobre o Senhor, através da família da Sunamita. E clamo ao Senhor, Pai, que esse mesmo Espírito que nos deu o discernimento, para que pudermos compreender o que estudamos hoje, que esse mesmo Espírito Santo possa nos incomodar para que pratiquemos tudo isso, Pai. Para que sejamos um canal de bênção, para que nossa família seja uma bênção, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, mesmo mediante as dificuldades, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus a todo momento, que nós possamos realmente depositar diante do Senhor todo o nosso ser, que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, para que nós possamos caminhar com o Senhor sem esmorecer na nossa fé, que nós possamos caminhar firmemente com o Senhor sem vacilar. Nos ajude. Nós precisamos do seu auxílio e da sua direção para isso, Deus. Abençoe a nossa casa, abençoe nossas famílias, nossos lares. Abençoe, Deus, a sua igreja nesse momento difícil que estamos passando. Nos ajude, Pai.
para que nós possamos nos manter firmes nesses momentos de dificuldades. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minha oração é para que você tenha um dia abençoado e seja uma bênção nesse dia. Amém? Desfrute de momentos prazerosos na sua casa, com a sua família. Tenho certeza que dessa forma você vai ser abençoado e também vai ser uma bênção para a sua família nesse dia. Amém?